Alô, leitores e espectadores do Bahia Notícias, meu nome é Francis Juliano, sou repórter aqui do site e convido você a participar do nosso podcast A Bahia Quer o Quê? Nós vamos conversar com blogueiros, comunicadores, observadores de toda a Bahia para saber o que as populações desse estado querem, desejam e precisam. Então, vem com a gente, esse programa tem na técnica Paulo Vitor Nadal. Hoje a gente vai conversar com uma figura muito conhecida na comunicação baiana, sobretudo na região de Feira de Santana, que é o Dilton Coutinho, jornalista, comunicador, palestrante, né, na comunicação aí. Não sei se Dilton vai gostar dessa informação, mas há coisa de 40 anos, mais ou menos, ou mais, ele vai dizer aí, que ele está na comunicação. Foi repórter de campo, esteve na Copa do Mundo nos anos 80, também esteve na primeira emissora de TV do interior do estado, que é a TV Subaé, foi repórter de lá, passou 10 anos na TV Subaé e hoje comanda, e já, né, há décadas, o programa Acorda Cidade, da Rádio Sociedade de Feira de Santana, que é também uma das pioneiras da comunicação no interior baiano. E a gente vai conversar sobre a região de Feira de Santana, que, como território e identidade, é conhecida como Portal do Sertão. Tem 17 municípios, 961,9 mil habitantes, tendo Feira de Santana como sua cidade, né, base, com 624,1 mil habitantes, segundo a estimativa do IBGE do ano passado, que é a última estimativa do IBGE. Então a ideia é essa, como vocês acompanham, é falar sobre os temas mais urgentes dessas populações, saber o que deve ser pauta dos candidatos que vão concorrer às eleições em 2 de outubro. Primeiro, muito obrigado, Dilton, por dispor seu tempo para a gente. Um abraço para você, Francis, para toda a sua equipe, aos leitores, né, aos internautas. É um prazer também estar aqui para falar um pouco da nossa região. Eu fico muito feliz e obrigado pelo convite. E o que a gente puder colaborar, não é, para a melhoria da qualidade de vida do nosso povo, nós estamos aqui à sua disposição, viu? Pois bem, Dilton, vou começar com um tema que preocupa praticamente todos os moradores da Bahia, que é a segurança pública. Segundo a Secretaria de Planejamento, o último dado da Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia, a região de Feira de Santana tem a taxa de homicídios de 57,8 por 100 mil habitantes. Ela é maior do que a taxa de todo o estado, que gira em torno de 36,3 por 100 mil habitantes. A que se deve isso, Dilton Coutinho? Bom, Feira de Santana, às vezes ela é colocada nos estudos como uma das cidades mais violentas da Bahia. Eu acredito isso à falta de investimentos. A gente observa que os governantes, isso não vem de agora, há muito tempo, que eles não investiram o suficiente na segurança pública. Por exemplo, a nossa cidade, ela tem algumas companhias independentes, tiraram a autonomia do primeiro BPM e transformaram em companhias independentes. Então, você tem companhias independentes aqui em nossa cidade que toma conta de 10, 11 bairros, com uma estrutura pequena. A companhia que toma conta dos distritos, nós temos 7 distritos, e uma companhia que fica aqui na sede para dar segurança a toda uma população que mora na zona rural.
Isso humanamente é impossível. Bom, eu tenho, Francis, uma opinião de que, logicamente, que as autoridades dizem que segurança pública passa por um conjunto, não é? Educação, estrutura para a criançada, escola em tempo integral, a população colaborando e o policiamento, não é, ostensivo. Mas os nossos internautas podem observar o seguinte: a estrutura policial, a estrutura de segurança pública, ela não acompanhou a evolução dos tempos, a evolução das cidades, o aumento populacional. Então, com o passar do tempo, essa falta de investimento, de um modo em geral, na segurança pública, permitiu, não é, que a população perdesse esse sentimento e essa sensação de segurança. As cidades cresceram, não é? A tecnologia evoluiu, mas o que a gente observa é que a estrutura governamental de segurança pública não acompanhou esse crescimento, e Feira de Santana e a nossa região tem provas suficientes. Ontem, por exemplo, em nossa cidade, foram 3 homicídios em 2 horas. Menos de 2 horas, nós tivemos 3 homicídios. E já contabiliza 171 homicídios no ano. Ah, Dilton, às vezes a gente ouve, mas isso aí a polícia não resolve, não pode estar em todos os lugares. Mas, se já tivesse feito esse investimento em tecnologia, em contratação de mais policiais, mais viaturas, você poderia dar à comunidade uma melhor sensação de segurança. Então, na minha opinião, faltaram investimentos ao longo dos anos para acompanhar o crescimento das cidades. E aí também, eu acho que passa por criar escola em tempo integral, valorizar mais o esporte. Você sabe que tinha um programa Primeiro Tempo que tirou muita gente aqui em Feira de Santana, por exemplo, da marginalidade. Muitos meninos tinham atividades o dia todo, isso acabou. Foi um programa que foi muito bem desenvolvido, mas depois a corrupção começou a atrapalhar o processo e esse programa saiu. Então, são algumas medidas que precisam serem tomadas. Ok. Vamos entrar agora na questão da educação, já que você citou aí a importância de ações como escola em tempo integral. Eu queria saber como é que está a situação da educação hoje em Feira de Santana. A gente sabe que o município é responsável principalmente pela educação fundamental dos primeiros anos, como creche, e o Estado, principalmente do ensino médio. Como é que está a presença do Estado em Feira de Santana, na educação de Feira de Santana? Olha, Francis, é exemplo do estado da Bahia, não é? Que nós não temos bons índices na educação. Feira de Santana também está nesse mesmo contexto. A gente precisa melhorar os nossos índices educacionais. Dentro dessa questão do esporte, o governador, inclusive, o governador Rui Costa esteve aqui, prometeu reativar o projeto na Fazenda do Menor, onde funcionava o projeto do governo federal. Isso já é uma boa iniciativa, mas eu acredito que o Estado precisa avançar mais no setor educacional em nossa cidade. E a exemplo também de algumas escolas do município, uma das coisas que eu sempre estou a observar é a qualidade das escolas. Nós precisamos melhorar o ambiente para que essas crianças sejam motivadas para estudar. E não só Feira e região, mas em toda a Bahia, a gente observa tanto a competência do Estado como do município, os imóveis muito acabados, alguns até falta de pinturas, carteiras desconfortáveis, a falta de ventilação. Então, o setor educacional precisa ser observado com bons olhos, porque
é através da educação que a gente consegue mudar esse país. Sem educação, você não tem um povo esclarecido. Tanto o município como o Estado precisam avançar mais nas questões educacionais, viu, Francis? Ok. Vamos entrar na questão da saúde. Nós sabemos que Feira de Santana tem o Hospital Geral Clériston Andrade, que é um hospital antigo, atende aí a dezenas de municípios em torno de Feira de Santana. O governo do estado fez algumas ações, né, algumas obras nos últimos meses, inclusive na época ainda do ex-secretário Fábio Vilas Boas, mas a gente sabe que há uma queixa recorrente, que é o problema da regulação. Eu queria saber de você como é que está essa questão em Feira. Ela tem permanecido no mesmo estágio, ou seja, de reclamação, ou se esse problema da regulação ele tem sido minimizado? Olha, veja bem, o Hospital Clériston Andrade, ele atende uma macro-região, não só a micro-região de Feira de Santana. O governador até prometeu a construção de um hospital regional maior para atender a demanda não só de Feira, que é uma cidade grande, como as outras cidades que migram pacientes para aqui. Não saiu a construção do novo hospital. Lógico que a gente não pode desconhecer que houve uma ampliação do Hospital Clériston Andrade, mas ainda faltam leitos. E Feira de Santana, para você ter uma ideia, nós temos hoje, só Feira de Santana, 43 pessoas na fila da regulação. Que esse é um grande problema, não só de Feira, mas de toda a Bahia. O sistema de regulação. Por quê? Faltam leitos. Eu até fiz uma entrevista com o governador Rui Costa e toquei nesse assunto, porque ele não contrataria leitos extras. Porque a construção de hospitais, o custo é muito alto, talvez não tenha tempo suficiente dentro de uma urgência que a gente precisa, não é? Contratar leitos, porque o grande problema da regulação é que não tem leitos, principalmente de UTI. Essa é a deficiência. 43 pessoas na fila da regulação em Feira de Santana. Algumas pessoas já morreram por isso, não é? Porque não conseguiram a transferência para o hospital. O Clériston funciona bem, mas não atende à demanda da macro-região de Feira de Santana. Aí o pessoal diz também que Feira precisa de um hospital municipal. Até hoje, o prefeito Colbert até prometeu em campanha, mas ele não está tendo muita vontade de construir esse hospital municipal, que Feira de Santana também já cobra essa iniciativa do poder público. Então, Feira precisa, sim, de um outro hospital. É interessante você colocar isso, porque eu mesmo fiz uma entrevista com o ex-prefeito Zé Ronaldo, quando ele venceu a última eleição lá em Feira. Depois ele saiu e o vice era Colbert, que acabou assumindo. O Zé Ronaldo saiu em 2018 para ser candidato. Enfim, e ele falou que não havia condição da cidade ter um hospital municipal por conta da receita, né, que o município recebe, né? Mas já está se aventando a possibilidade de um hospital municipal, ou seja, essa ideia está ficando mais concreta, é isso? Olha, no início, depois da pandemia, ou durante a pandemia, que foi montar de campanha, o prefeito Colbert até se ensaiou, dizendo que o hospital, que foi ampliado aqui e improvisado para ser hospital de campanha, para tratar a Covid-19, poderia ser o hospital municipal. Mas, de repente, um outro grupo comprou esse hospital e vai transformar no hospital regional particular. A Câmara Municipal chegou a colocar no orçamento aí em torno de 30, 40 milhões, se eu não estou enganado, para que o prefeito construa o hospital. O que a gente ouve sempre é a mesma desculpa, viu, Francis, de que o difícil não é construir, o difícil é manter o hospital municipal. Então, a gente não tem ainda uma palavra mais decisiva do prefeito Colbert de que ele pretende fazer o hospital. Tanto é que ele vetou
a emenda aprovada pela Câmara Municipal da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ele votou essa emenda que destinava recursos para a construção do hospital municipal, que a gente acredita que poderia dar uma ajuda também, não é? Dito o seguinte, Feira de Santana a gente sabe que é o maior entroncamento do Norte e Nordeste, né? Por lá cruzam diversas rodovias federais, já houve algumas duplicações, né? E aí eu estou expandindo mais para o Portal do Sertão. Há uma necessidade de mais duplicação na região de Feira de Santana? Olha, veja bem, essa é uma luta antiga, viu? Porque nós temos um anel viário que já está ultrapassado, com a Via Bahia assumindo a BR-324, a esperança de todos os feirenses era que no contrato tivesse uma cláusula que a empresa que terceirizou a BR poderia fazer o anel de contorno de Feira de Santana. Isso não aconteceu. Uma parte, que é do Clube de Campo Cajueiro até o bairro Tomba, essa aí foi duplicada. Agora, depois de mais de 40 anos de reivindicação, está vindo a duplicação da 116 Norte, que entronca na Cidade Nova e segue para Pousada da Feira, ou seja, pega a BR-116 Norte e vai para Sul. Essa aí o governo federal já prometeu, diz que tem verba. O dinheiro já está garantido para fazer. Agora, fica o outro lado da cidade, que é a outra alça, saindo do Cajueiro para a Cidade Nova, que está intransitável, é muito perigoso e não tem projeto. Pelo que a gente observa, é uma luta antiga da comunidade. Eu atribuo isso, sabe, Francis e internautas, a falta de representatividade política de Feira de Santana. Nós estamos perdendo essa representatividade política para ter emendas de bancada, para ter emendas fortes. Não é? Nós temos apenas 2 deputados federais. Como é que com 2 deputados federais uma cidade do porte de Feira de Santana vai sobreviver com emendas federais? A culpa também, eu acredito, aos políticos da cidade que estão trazendo os deputados de outros municípios para aqui, para buscar votos, garimpar votos em nossa cidade. Então, nós temos uma necessidade urgente da duplicação do nosso anel viário como um todo, porque ele já está dentro da cidade, todo esburacado e acidentes acontecendo a todo momento. Essa é uma obra que precisa ser urgentíssima. Dito o seguinte, o Portal do Sertão, ele tem o maior PIB entre todas as regiões do interior do estado, fora a região metropolitana de Salvador, é evidente. E são 21,6 o PIB, né? Com o PIB per capita girando em torno de 22.689. Isso seria o último valor atualizado pela Secretaria também de Planejamento. E fazendo a divisão, isso aqui daria R$ 1.890 por mês, que cada morador, não só de Feira de Santana, mas de todo o entorno, receberia. Mais do que o salário mínimo, que hoje está em torno de 1.212. Qual é a realidade do morador, do trabalhador, né, da população ativa para o trabalho na região de Feira de Santana? Olha, nós temos uma cidade pujante, uma cidade que já teve uma pecuária muito forte, mas hoje o nosso potencial é em serviço e comércio. O nosso comércio ele é muito forte, tá? Então, alguns segmentos, a exemplo de serviço e comércio, nós temos uma população atuante empregada, tá? A pecuária perdeu a sua força devido a muitos períodos de seca em nossa cidade, mas há quem diga, viu, Francis, internautas, de que Feira de Santana é uma cidade grande, mas é uma cidade pobre. Por exemplo, a prefeitura não consegue, com recursos próprios, dar uma estrutura melhor
aos munícipes. Aqui a gente vive, por exemplo, uma crise grande no nosso piso, as estradas da zona rural intransitáveis, a zona, alguns bairros do centro, outros bairros mais afastados, precisando de uma repaginada, de um piso melhor. Então nós temos muitas deficiências que refletem a arrecadação do município. Isso eu acredito também, viu, Francis, que não é só Feira de Santana, mas o empreguismo nas prefeituras. A folha de pessoal leva uma boa parte do dinheiro da arrecadação do município. E aí a gente fica com alguns problemas de infraestrutura. E o grande problema de Feira de Santana é que o Centro Industrial do Subaé, que já foi uma potência no estado, tá? Sofreu um processo de desativação. Ou seja, o governo do estado não investiu como deveria, não prospectou indústrias para a Feira de Santana e hoje nós perdemos o potencial industrial. O Centro Industrial do Subaé hoje ele é um cemitério de indústrias, sabe? O Centro Industrial foi sucateado, perdeu a função, apenas um escritório. Por exemplo, você tem hoje o Centro Industrial com as estradas, as ruas, as vias intransitáveis e sem perspectiva O de Centro melhorias. Industrial, Então, só para situar para quem não é de Feira de Santana, ele fica ali perto do Tomba, né? ele pega o Tomba. São Gonçalo agora já pegou uma boa parte das indústrias, que você sai pela via do Tomba e encosta em São Gonçalo. E uma parte na BR-324. Nós já tivemos aqui grandes fábricas, inclusive de cervejas, não é? Nós perdemos tudo isso por falta de eu diria, uma política melhor de distribuição de indústrias para a nossa cidade. Logicamente que alguns secretários, inclusive, drenavam muito para Camaçari e esqueciam um pouco de Feira de Santana. E aí, A com que o se passar do deve tempo, isso, nós Dito? perdemos. A que se deve isso? Você falou há pouco em representação política. Eu acho que o Feira de Santana perde muito por não ter uma bancada boa. Nós já tivemos 6 sedes federais, 6, 7, 8 estaduais, e hoje nossa bancada reduziu, não é, para o mínimo possível. E quando você não tem representatividade política, você não tem voz ativa junto aos governantes. Então, nós perdemos o Centro Industrial do Subaé por falta de investimentos e ficou por isso mesmo. Entendeu? E Feira de Santana tem uma situação que é muito favorável, né? Porque ela é próxima dos centros de matéria-prima e pela localização dela também favorece muito o escoamento dessa produção. Então, realmente é algo para que os candidatos retomem isso, né? Exatamente. Está aí uma reivindicação que eu faria agora a qualquer um que foi eleito: reativar o nosso centro industrial, drenar empresas para a nossa cidade, que a gente precisa muito de aumentar a nossa renda per capita, viu, Francis? Essa é uma reivindicação muito boa, porque você falou bem, a posição geográfica de Feira de Santana, ela permite escoamento da produção, não é? Perto de Salvador, perto do porto, perto de tudo. Só falta vontade política de reativar o nosso centro industrial do Subaé. Dito, outra coisa que aí também depende das outras esferas, não só do município, que é a tal da região metropolitana de Feira de Santana, que é um projeto, se não me engano, do atual prefeito Colbert, quando ainda era deputado estadual, na década de 90. Conversando com Colbert, conversando com o próprio Zé Ronaldo, da última, já tem uns anos isso, né? E acompanhando também as falas dessas autoridades, parece que ainda está no papel, né, Dilton? Esse projeto. Você é bastante atualizado, viu, rapaz? Parabéns, viu? Aliás, eu sempre recomendo aqui aos meninos, para fazer entrevista você tem que se preparar, não é? Você está me pegando aqui de surpresa, eu acho que eu estou conseguindo responder, mas você está bem preparado. Foi uma ideia do atual prefeito, Colbert Martins, não andou,
ela está somente no papel e eu não sei porquê, eu não consegui ainda entender, mas você me deu uma pauta agora, viu? Eu vou retornar a essa pergunta ao próprio prefeito, que foi ele que teve a ideia. Qual é o problema? Qual é o entrave? Eu uso esse termo aqui, viu, Francis? Qual é a engrisilha? Qual é o gargalo, que se usa muito na indústria, né? Qual é o gargalo que faz com que a região metropolitana não seja implantada? Você sabe, você é inteligente e atualizado, que com a região metropolitana você pode baratear os custos da administração. Você pode contratar em pool de municípios, você pode ter um aterro sanitário administrado, transporte mais barato, inclusive. É uma série de benefícios. O SAMU, por exemplo, não foi implantado na regionalização, não é? Então, a região metropolitana, todos sabem os benefícios que podem trazer para a comunidade. Mas até agora não saiu do papel. Eu não sei agora responder a você por quê. Mas a pauta vai ser feita, viu? E eu vou lhe responder depois que eu conversar com o prefeito Colbert por que não andou a região metropolitana. Legal. Dito é isso. Passamos aí por saúde, educação, segurança, conversamos também sobre outros assuntos de Feira de Santana, principalmente a questão industrial, que era uma pauta, mas você até se antecipou, né? Porque geralmente eu ia tocar nessa questão, mas você se antecipou e falou. E eu queria saber de você quais são as outras grandes demandas que os candidatos nessas eleições precisam colocar na pauta, né? E que realmente vai refletir na melhora aí do povo da região. Além desses investimentos que nós falamos na educação, que precisa melhorar a qualidade das nossas escolas e melhorar também, não é, o conteúdo, preparando os professores, remunerando melhor, contratar mais policiais, mais viaturas, mais armamento, não é, na área de segurança. Isso precisa, não só para a feira, mas para qualquer parte da Bahia. Agora, nós temos um problema grave aqui também, viu, Francis, que é o esgotamento sanitário. Nós precisamos reativar algumas bacias que elas recebam esse esgotamento sanitário e Feira de Santana sofre muito, viu? Nós temos deficiência na drenagem da cidade e a gente espera que o próximo governante possa olhar melhor para a Feira de Santana na questão do esgotamento sanitário. A gente precisa melhorar, porque melhorando o esgotamento sanitário, você melhora também a saúde das pessoas. Em resumo, mais ou menos, são essas as nossas demandas, viu? Ô, Dito, para encerrar, não poderia deixar de comentar sobre a definição aí das chapas, né? A gente está aqui gravando no último dia, né, permitido pela legislação eleitoral, para as convenções e, sua vez, também para a formação das chapas. E aí a gente ficou sabendo que o Zé Ronaldo, ex-prefeito de Feira de Santana, que tem liderado aí a política, né, feito não só diversas gestões, mas também apoiado vencedores. O próprio prefeito atual, Colbert Martins, que já foi adversário dele, né, disputou a eleição com ele, acabou virando aliado e apoiando nas vitórias. Mas aí a gente sabe que a retirada de Zé Ronaldo da chapa de ACM-Neto é uma derrota para Zé Ronaldo. Como é que essa informação está repercutindo aí em Feira de Santana e região? Olha, só para você ter uma ideia, o programa de hoje que nós comandamos aqui na Rádio Sociedade, que é o Acorda Cidade no rádio, eu praticamente não tive condições de acompanhar todas as mensagens que chegavam pelo meu telefone particular, não é, pelo aplicativo. São reações, as redes sociais aqui estão bem movimentadas, porque a população de Feira de Santana, na sua grande maioria, que José Ronaldo tem, não é, esse controle, ele tem o poder de liderança, não só em Feira, não é, mas em toda a região. Os eleitores, os seguidores de José Ronaldo não gostaram dessa decisão.
e a todo momento a gente recebe críticas. Alguns até alegam que José Ronaldo foi traído, porque o anúncio foi feito aos 45 minutos do segundo tempo. Não sei se vai dar tempo Zé Ronaldo pensar em plano B, que eu acho muito difícil, porque ele já disse aqui que ele não é candidato a deputado federal, talvez estadual, não sei qual é o Ele passou pensamento o tempo dele. todo dizendo que só aceitaria ser vice, não foi isso? Exatamente. Exatamente. Agora, tem um detalhe também, viu, Francis? Pelas entrevistas nas visitas de ACM Neto à Feira de Santana, em nenhum momento ele disse que era Zé Ronaldo. Ele dizia que Zé Ronaldo é amigo, está junto com ele, é da consideração, mas nunca disse que seria o vice. O que a gente aqui questionou um pouco, mas a gente não sabe o que os políticos pensam, seria ele definir antes: ó Zé, tu é meu amigo, tudo lindo, mas não é você. E José Ronaldo criou a expectativa em Feira de Santana, inclusive na última quarta-feira, quando anunciou que tinha 4 partidos que estavam apoiando o ex-prefeito José Ronaldo. Aí veio a bomba, a explosão de que não seria ele. Isso realmente deixou a população de Feira de Santana chateada. Eu até falei hoje que talvez seja o momento de explosão e que depois a poeira possa Eu baixar um cheguei pouco. até a Há perguntar a quem ele, diga... né, certa vez, mas, prefeito, caso caso a Semineto queira colocar uma outra pessoa, o senhor aceitaria participar num eventual governo dele, no primeiro escalão? Não, só aceito Não, estar na chapa de ACM Neto. Então, a coisa ficou bem complicada, viu? Então, meu querido, muito obrigado por dispor seu tempo, né, e ter dado essa contribuição ao nosso podcast A Bahia Quer o Quê? Então, fique à vontade para se despedir. a Bahia quer progresso, né? Quer evolução. Muito obrigado, viu, pelo convite. O Bahia Notícias é parceiro nosso, estamos juntos aí nessa parceria. Obrigado a todos os internautas, que todos possam ser abençoados pelo Pai Maior, o Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos. Valeu. Vai. Então, gente, chegamos a mais um fim do episódio do podcast A Bahia Quer o Quê? Conversamos com Dilton Coutinho, comunicador, jornalista de Feira de Santana, parceiro do Bahia Notícias, do Rota Bahia, antes do Rota Bahia era também parceiro. E é isso, acompanhe com a gente os outros episódios do A Bahia Quer o Quê? Muito obrigado.